Olá, meu nome é Alexandre Barenco Ribeiro, sou advogado no Rio de Janeiro, professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, professor da pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica também do Rio, professor convidado da Fundação Oswaldo Cruz na área de Direito e Saúde. Nós vamos tratar da responsabilidade civil do Estado, nesse encontro específico sobre a responsabilidade civil do Estado decorrente de atos do Poder Judiciário. Quem quiser mandar alguma pergunta, participar conosco, é só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. No nosso último encontro, nós tratamos dessa responsabilidade civil do Estado, motivada por ato do Poder Legislativo. E agora, então, ingressamos no debate, tendo como fato gerador para a indenização em face do Estado o ato do Poder Judiciário. Bom, o Poder Judiciário, como nós sabemos, ele é um dos poderes que compõe a estrutura da nossa federação, do nosso país. Ele guarda relação harmônica e independente com os outros dois poderes, que são o legislativo e o executivo, e tem atribuições e funções específicas, próprias. Hoje, modernamente, não se fala mais em funções exclusivas, uma vez que a clássica teoria divulgada por Montesquieu, ao longo dos anos, acabou sendo trabalhada e interpretada a ponto de nós compreendermos que cada um dos poderes, na verdade, funções estatais, tem elementos preponderantes, mas acabam se completando, acabam exercendo um autocontrole entre si, num sistema de freios e contrapesos que permite a convivência harmônica entre eles. E o judiciário é um dos vértices, um dos pilares dessa relação. E assim, como acontece com o legislativo e acontece com o executivo, o judiciário tem uma função principal, que é a função julgadora, que é a função de prestação jurisdicional, ou seja, de dizer o direito. Tem as funções acessórias, que é a função normativa, de editar atos que normatizam condutas internas, e a função de administrar, gerenciar. E como exemplo clássico, nós sempre citamos o gerenciamento do próprio pessoal do Poder Judiciário. Nessa vertente do Judiciário como praticante de atos administrativos, existe um que está diretamente relacionado ao cotidiano, ao dia a dia do magistrado, que é aquele ato de comandar, controlar, fiscalizar o seu cartório, fazer funcionar o cartório. Isso aí é um ato tipicamente de administração, que foge totalmente daquela função essencial de prestar a jurisdição. É bem verdade que, nesse caso específico, é um ato exclusivo do Poder Judiciário, é um ato que pertence apenas ao magistrado, já que ali é como se fosse a casa dele e na casa dele ele é quem comanda. Mas é um ato de natureza administrativa e não de natureza jurisdicional. Esse ato de natureza administrativa e não jurisdicional, se for porventura mal praticado, poderá gerar a responsabilidade civil do Estado, poderá gerar a obrigação do Estado de indenizar o prejudicado. Será que isso se enquadra nessa questão de ato do Poder Judiciário? A doutrina, ao abordar o tema, acaba não dando muita relevância para esse ato específico do qual eu estou tratando aqui, que é aquele ato de comando, controle dos atos do cartório, verificação se os prazos estão sendo cumpridos, se os serventuários estão chegando no horário, se os atendimentos estão a contento. Essa gestão de pessoal, a doutrina, de uma forma quase que unânime, admite sim a responsabilidade do Estado, caso dessas intervenções venha a decorrer
algum prejuízo para o indivíduo. E a explicação é uma explicação bem racional, que já foi até apresentada em encontros anteriores aqui. A explicação é porque esse ato é um ato administrativo típico. E como ato administrativo, conforme já foi dito, não há como afastar o dever de responsabilização se houver o dano e houver o nexo de causalidade. Então, nós não temos maiores controvérsias em relação aos atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário. Se esse ato for um ato normativo, uma resolução do tribunal, uma instrução normativa, como é que fica? Importante salientar que instrução normativa, resolução, provimento, isso não é lei. Nenhum desses atos administrativos podem ser confundidos com a lei em sentido formal e em sentido material. E aí um detalhe importante, o direito brasileiro, ele acaba consagrando no conflito entre o formal e o material a prevalência do formal. Então, mesmo que eu tenha um provimento do tribunal deliberando a forma de agir daquele serventuário, mesmo que seja um ato administrativo de natureza normativa, isso não faz desse provimento, desse ato, uma lei. Faz sim uma regra que deve ser observada e que tem que ser observada por todos os agentes que ali estão. Mas, em hipótese nenhuma, pode ser confundida como produção do Poder Judiciário. Então, se nós formos apreciar esse provimento, ou esse ato administrativo de natureza normativa, sob a ótica da possibilidade de gerar a responsabilidade civil do Estado, nós temos que advogar a tese de que esse ato materializa o exercício de uma função atípica do Poder Judiciário e que poderá gerar, sim, a eventual responsabilização civil do Estado. O que nós vamos abordar aqui nesse nosso encontro, e é o foco da polêmica e do debate, é se o magistrado, exercendo a jurisdição, pode gerar o dever de indenizar por parte do Estado. Se, na verdade, uma sentença ruim pode gerar o dever do Estado de reparar o prejuízo que essa sentença venha a causar. É um tema extremamente polêmico, porque nós temos uma tendência a consagrar a irresponsabilidade por parte do Poder Judiciário nesse assunto. Uma tendência fulcrada no medo, no receio de gerar uma instabilidade social. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é debater esse assunto sobre as duas vertentes, sobre as duas posições que existem acerca do tema. Mas o tema não é novo e o tema já gera polêmica e debates a respeito. E algumas confusões. A primeira confusão que se faz é que nós não estaremos aqui discutindo a responsabilidade pessoal do magistrado. A responsabilidade pessoal do magistrado, ela é indiscutível. Ela existe não só na Lei Orgânica da Magistratura, como no Código de Processo Civil, lá no artigo 113, que estabelece que caso o magistrado haja de forma fraudulenta ou de forma dolosa, trazendo prejuízo para a parte, ele, magistrado, pessoalmente responderá pelos prejuízos que causar. A mesma imputação de responsabilidade existe quando o magistrado deixa de praticar um ato para o qual ele estaria obrigado. Ou seja, sem nenhuma justificativa plausível, o magistrado simples e puramente não atua. Essas duas possibilidades têm respaldo, têm fundamento, têm previsão na normativa jurídica existente. Mas, repito, acabam não refletindo esse dever de indenizar em face do Estado, mas seria uma responsabilidade pessoal do magistrado. Alguma dúvida?
Professor, meu nome é Marinete Duarte, sou graduada recentemente em Direito, e eu gostaria de saber assim, de um processo que está há 6 meses aguardando um despacho no gabinete do juiz, do juizado especial, se isso geraria uma representação contra esse juiz ou contra o Poder Judiciário. Pois é. Diante da situação que está sendo colocada, ou seja, um processo que, em tese, tem uma conclusão por um tempo excessivo, nós cairíamos, repito, em tese, na hipótese lá do artigo 113 do Código de Processo Civil, que estabelece a responsabilidade pessoal do magistrado quando ele retém indevidamente, quando ele deixa de praticar de maneira injustificada um ato processual para o qual ele está investido e que deveria fazê-lo. Só que nós temos que analisar com muita cautela a situação, porque nós sabemos que muitas vezes o acúmulo de serviço é o responsável pela não manifestação do magistrado tempestivamente. Pelo menos essa é a justificativa apresentada em boa parte dos casos. E a tendência é que isso seja acolhido ou compreendido pelo tribunal por uma razão até de independência funcional. O magistrado, ou melhor, o magistrado, ele é governante da sua demanda. Agora, existem casos que são exorbitantes e, diante de casos exorbitantes, o tribunal deve ser, de fato, instado administrativamente para tentar resolver. Se essa conclusão excessiva gerar prejuízos concretos e se não houver nenhuma justificativa plausível para isso, caberia uma ação direta da parte prejudicada, não em face do Estado, pelo menos não por enquanto, mas sim diretamente em face do magistrado, que responderá pessoalmente, responderá com base, ou melhor, com o seu patrimônio. Ele, magistrado, terá que constituir o seu próprio advogado para elaborar a sua defesa. Nesse caso específico do retardamento injustificado de atos, nós não estamos tratando de uma prestação jurisdicional. Seria como se o magistrado, nessa oportunidade, estivesse divorciado da função de magistrado. Ele ali assumiu o risco. Só tem um detalhe. O Código de Processo Civil, ao tutelar a questão, acabou limitando demasiadamente essa hipótese de responsabilização pessoal. Porque caberá à parte que sofre a lesão comprovar o dolo, comprovar a culpa do magistrado, que na verdade não está com o nome de culpa, mas está com os elementos subjetivos dela. Ou comprovar que a demora é injustificada. E essa prova, na minha visão, é uma prova de difícil concretude, vai ser muito difícil a parte conseguir materializá-la. Mas essa questão da responsabilidade pessoal do magistrado, com base no artigo 113 do CPC, não causa mais debates nem mais estranhezas, já está consagrada. Da mesma forma que nós temos na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 75, a possibilidade do Estado, e aí não mais o magistrado, ser responsabilizado pelo chamado erro judiciário. E aí eu acho que nós temos aí uma opinião que vale a pena ser vista de um telespectador nosso. Se ela já cumpriu uma pena que foi determinada pela Justiça e ela tem uma data para ser libertada, para ser colocada novamente dentro da sociedade, e essa data não é cumprida por parte da Justiça, por ineficiência da Justiça, eu acredito que ele tem direito, sim, a recorrer e pedir uma indenização. Contra quem? Eu acho que contra o Poder Judiciário, né? Eu acho que é o responsável por essa questão aí. Bom, o nosso telespectador trabalhou a questão aqui levantada da seguinte forma. Bom, existindo um erro judiciário, alguém fica preso além do tempo, ou alguém é condenado injustamente, essa pessoa tem direito a uma indenização. Me parece muito lógico, muito razoável que a gente desenvolva esse raciocínio. Aí a pergunta que foi apresentada para ele em seguida foi, mas em face de quem será proposta essa ação pedindo essa indenização? E aí ele responde dizendo, olha, em face do Poder Judiciário. É importante esclarecermos que o Poder Judiciário,
com toda a prerrogativa constitucional que tem, com toda a importância que apresenta para o país, ele é um órgão. E como órgão, é desprovido de personalidade jurídica própria. Ele não contrai obrigações em nome próprio e nem exerce direitos em nome próprio, ressalvadas as exceções existentes. O Poder Judiciário fala em nome da União ou fala em nome dos Estados. Então, essa ação não poderia ser proposta em face do Poder Judiciário. Da mesma forma que nós comentamos aqui a responsabilidade civil em face do Estado por atos do Poder Legislativo, e nem cogitamos que a ação fosse proposta, por exemplo, em face do Congresso Nacional, porque esse também é um órgão desprovido de personalidade jurídica própria, então ele não tem essa capacidade para ser demandado nesse tipo de ação. O que acontece aqui? O nosso telespectador abordou a questão do erro judiciário. A Constituição, no artigo 5º, inciso 75, traz essa ideia. O Estado vai ter que indenizar aquela pessoa que ficar presa além do tempo. Também vai ter que indenizar aquela pessoa que for presa injustamente. Notem que nas duas hipóteses, o que nós temos são indenizações decorrentes de erros praticados pelo Estado na prestação jurisdicional e sempre com a vertente criminal, sempre com a vertente do cerceamento do direito de locomoção. Então eu, hipoteticamente, pratico um delito, sou apenado por esse delito e fico preso além da minha pena. Ao ser colocado em liberdade, ou até mesmo antes disso, tenho o direito de ação em face de quem? Do magistrado? Não, em face do Estado. O Estado, nesse caso, estaria respondendo por ato do Poder Judiciário. Essa hipótese de imputação de responsabilidade civil em face do Estado por ato do Poder Judiciário é incontroversa. Prisões que extrapolam o tempo da pena gera o direito à indenização. E, repito, quem atribui a pena é um magistrado no exercício da jurisdição. Consequentemente, é uma hipótese constitucional reconhecida pelo Poder Constituinte, onde o Estado será o pagador da conta pelo equívoco cometido pelo Poder Judiciário. A outra hipótese, que são aquelas prisões por engano, são aquelas prisões que são feitas de maneira equivocada, poderão gerar essa indenização também. Também capituladas nessa ideia de erro judiciário. E aí tem exemplos clássicos que volta e meia aparecem na mídia, como irmãos gêmeos, onde um dos dois comete o delito e foge. E aí o outro irmão, aquele que não cometeu delito algum, é preso por engano e fica um bom tempo preso. Temos que tomar cuidado apenas com uma questão que também resta consagrada na jurisprudência, que é a seguinte: quando alguém é preso e acaba ganhando o processo, sendo inocentado por insuficiência de provas, jurisprudência pacífica dos nossos tribunais, inclusive de nossos tribunais superiores, atestam que não há direito à indenização. Aí alguém pode se perguntar: não entendi, você não afirmou que quando existe a prisão indevida, a prisão equivocada, cabe a indenização por ato do Poder Judiciário? Afirmei que poderá caber sim essa indenização. Só tem um detalhe: quando existe absolvição por falta de provas, a questão não está definitivamente encerrada. Na verdade, não foi o suposto autor do fato que demonstrou a sua inocência. Foi o Estado acusador que não teve a capacidade probatória de comprovar a culpa. Considerando que nós vivenciamos um Estado democrático de direito, onde resta consagrado o princípio
de que, na dúvida, prevalece a posição mais favorável para o réu, o famoso indúbio pro réu, na ausência de provas, o réu será absolvido. E aí, o Poder Judiciário também se reserva ao direito de não admitir a indenização em face do Estado por conta dessa situação que, hipoteticamente ou supostamente, seria uma situação equivocada. O que nós vamos adentrar e o que gera a maior polêmica é justamente a situação que envolve demandas não criminais. Se o Estado pode ser condenado a indenizar, por exemplo, diante de uma situação civil. E aí eu dou um exemplo hipotético para vocês refletirem enquanto nós debatemos. Vamos imaginar que determinada pessoa impetre um mandado de segurança para garantir a sua participação em um concurso público. Na verdade, esse impetrante deseja fazer a sua inscrição no concurso público. E por ausência de algum documento ou por uma exigência absurda do edital, ele não consegue fazer essa inscrição. Tem o seu pleito indeferido pela comissão de concursos. Sem perder muito tempo, ele impetra o mandado de segurança, solicitando a concessão de uma medida liminar, justamente para garantir que ele se inscreva no concurso. A medida liminar ela é negada, ou seja, o magistrado entende que não existem elementos suficientes para a concessão dessa medida. O processo segue o seu rumo normalmente, o Ministério Público, aliás, a autoridade coatora é instada a prestar as informações, não presta as informações, fica calada no prazo legal. O Ministério Público é instado a dar o seu parecer, dá um parecer favorável e o processo vai à conclusão. E aí, diante dessa situação hipotética, o magistrado concede a segurança. No entanto, entre a impetração, o deferimento da liminar e a concessão da segurança, o concurso não só foi encerrado, como foi igualmente realizado. Será que esse impetrante não tem direito a uma indenização por ter sido sonegado a ele o direito de participar desse certame? Será que não teria sido prudente a concessão da medida liminar? Não estamos aqui querendo debater nem adentrar na independência funcional nem ideológica do magistrado. Ele negou a liminar corretamente. No entanto, essa decisão acarretou em um prejuízo. Deixo vocês refletindo a respeito desse exemplo, outros virão enquanto apresento as correntes existentes. A primeira posição a respeito desse tema diz que o Poder Judiciário não responde que o Estado não responde por atos do Poder Judiciário. E ela está fundamentada em alguns argumentos, alguns sólidos, outros nem tanto. O primeiro argumento trazido diz o seguinte, que o Poder Judiciário seria um poder soberano. E sendo um poder soberano, ele não poderia gerar essa responsabilização do Estado. É como se ele estivesse fora desse contexto. É como se a sua decisão não estivesse dentro de um espectro de fiscalização. O que o Poder Judiciário diz deve ser cumprido. E tem uma justificativa para isso. O Brasil adotou o princípio da jurisdição una ou da jurisdição única, onde a última palavra sobre conflitos entre direitos cabe ao Poder Judiciário. Está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35. Nenhum ato que cause lesão ou ameace de lesão a algum direito deixará de ser apreciado pelo Poder Judiciário. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, materializa o chamado direito de ação, que tem por base esse princípio da jurisdição única. Então, se é o Judiciário quem resolve todos os conflitos em última instância, ele tem esse papel de destaque.
E na solução desses conflitos, ele jamais poderia ser fonte geradora de novos conflitos, sob pena de nós nunca terminarmos esse ciclo. Então esse seria um dos argumentos resistentes para justificar a irresponsabilidade do Estado decorrente de atos do Poder Judiciário, repito, na prestação da jurisdição. Exceção feita a indenização por erro judiciário, estabelecida pelo artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. Outro argumento apresentado por essa posição diz o seguinte, que o Poder Judiciário ele não é constituído por servidores públicos. Ele é constituído, na verdade, por órgãos que prestam a jurisdição. E aí tem uma divergência quanto à natureza jurídica do magistrado, onde uma corrente afirma que os magistrados são agentes políticos, e são agentes políticos porque exercem, materializam um dos poderes da União, da República, que seria o poder judiciário, o poder de dizer a jurisdição, e dentro dessa tese de que os magistrados são agentes políticos, eles estariam equiparados aos chefes do Poder Executivo e aos membros do Poder Legislativo, parlamentares. Diante disso, estariam fora do que determina o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que tutela especificamente, repito, por essa corrente, os servidores públicos, já que cuida da administração pública. E os magistrados estariam fora desse regramento geral sobre a administração pública, já que eles têm uma regra própria, específica, estabelecida na Constituição Federal, a partir lá do artigo 92 e seguintes. O que nós temos, então, como outro argumento, ou como terceiro argumento, dentro desse contexto da irresponsabilidade estatal, por decorrência de atos do Poder Judiciário? O Poder Judiciário é um poder que se autofiscaliza. Ora, como assim? Recursos. Toda sentença prolatada por qualquer magistrado está sujeita a uma verificação, está sujeita a uma possibilidade de reforma. Através de quê? Dos recursos. E aí contam que não seria razoável, não seria possível nós acreditarmos que um eventual equívoco praticado pelo magistrado em primeira instância pudesse ser mantido por um tribunal numa revisão de segundo grau de jurisdição. Muito menos ser consagrado numa revisão por um tribunal superior. Se nós temos algum equívoco na decisão, caberá à parte interessada, através do instrumento processual existente, que é o recurso, noticiar tal equívoco para a instância superior, que com certeza irá corrigi-lo. Então não há que se falar em provocar o Poder Judiciário pelo simples fato de nós termos tido um erro ou um equívoco que gerou algum prejuízo. Esse equívoco certamente não será consagrado. Assim, detalhe, se todos esses recursos não derem certo, ainda existe a ação rescisória, que poderá desconstituir aquela sentença. Então, já falamos aqui que o Poder Judiciário não responde, ou melhor, não gera a responsabilidade do Estado por ser um poder soberano, por ser um poder ocupado por agentes políticos e não por servidores públicos e por ter recursos que possibilitam essa revisão. Só retomando aqui, existe uma outra posição lá nos agentes políticos que diz que os magistrados, o Poder Judiciário, na verdade, ele é ocupado por órgãos públicos que materializam a prestação jurisdicional. Se nós pegarmos, por exemplo, lá o artigo 111 da Constituição Federal, que lista os órgãos da Justiça do Trabalho, nós vamos encontrar dentre esses órgãos os juízes do trabalho, por exemplo. Então, se o juiz é um órgão, ele também não estaria enquadrado no 37, parágrafo 6º, por essa visão. Então, nós temos já
3 argumentos. Quarto argumento. O magistrado ficaria com medo de julgar. Ele ficaria receoso de prolatar uma sentença se essa sua decisão pudesse acarretar numa responsabilidade patrimonial do Estado. Isso iria fazer com que o magistrado não assumisse a sua autonomia no momento de prestar a jurisdição. Existe um desembargador lá no meu estado que diz que o ato de sentenciar é o ato de sentir. Prolatar uma sentença é colocar o sentimento sobre aquela situação no papel. Se sentir é realmente sentenciar, ou se melhor, se sentenciar é realmente sentir, não há possibilidade de uma sentença sem essa liberdade, sob pena da sentença ser muito prejudicada. E aí o grande receio de consagrar essa possibilidade de responsabilização do Estado por ato do Poder Judiciário é você ter um magistrado que simples e puramente reproduza os atos dos tribunais superiores. E se porventura essa sua decisão acarretar em prejuízo a alguém que resolva ir à justiça pleiteando uma indenização, ele estaria escorado, afirmando que, na verdade, a decisão nem dele é. A decisão é do órgão superior. Isso afetaria totalmente a individualidade, a independência funcional do magistrado, que é fundamental para o Estado democrático de direito. Finalmente, temos como fundamentação para justificar essa irresponsabilidade do Estado a coisa julgada. O magistrado, ao prolatar uma sentença, define de forma imutável aquela situação. Então, logo, haja o trânsito em julgado da questão. Havendo o trânsito em julgado, constitui-se a coisa julgada. E aí, aquela matéria não pode mais ser debatida. Se eu pudesse ir até o Poder Judiciário através de uma nova demanda, pleiteando uma indenização por conta dessa decisão, nós estaríamos colocando em xeque, colocando em risco, esse instituto tão fundamental para a manutenção da segurança jurídica das relações sociais, que é a coisa julgada, colocando uma definição no problema que foi apresentado para o Estado juiz. Essa fundamentação, então, reside no fato de que, se o magistrado já decidiu, não cabe a outro magistrado rever essa decisão fora dos instrumentos processuais colocados. O exemplo que aparece na doutrina seria mais ou menos o seguinte: eu cobro uma dívida de R$1.000. Ao perder a minha ação de cobrança e ao acreditar que essa ação é uma ação injusta, eu ajuizo uma nova ação contra o Estado, cobrando esses R$1.000. Se eu ganhar em face do Estado esses R$1.000, a coisa julgada estaria sendo vilipendiada, segundo esse posicionamento. Importante advertir que essas razões apresentadas aqui, elas podem variar dependendo do autor consultado, mas consagram a irresponsabilidade do Estado diante dos atos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal acolhe essa tese. Que tese? O Estado não responde por atos do Poder Judiciário. Exceção feita ao artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. Seja qual for o argumento utilizado, dentre esses apresentados, a conclusão, até acolhida pelo Supremo, seria essa: não há a responsabilidade. E aí eu peço mais uma vez licença, ou se preferirem, eu peço vênia para discordar dessa posição e ousar aqui em me filiar à posição que é a posição minoritária, mas que admite uma possibilidade mais ampla de responsabilização do Estado por atos do Poder Judiciário. É importante frisar que essa possibilidade de responsabilização do Estado por atos do Poder Judiciário vem sendo vencida nos debates dentro da jurisprudência, vem sendo derrotada nos debates que a própria doutrina traça. Tem até uma situação interessante, porque dentro da doutrina nós temos até um equilíbrio de forças
onde boa parte da doutrina até admite essa responsabilidade, mas a maioria ainda segue a linha do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não há possibilidade do magistrado gerar a responsabilidade civil do Estado. E aí, para que eu possa até justificar a minha posição, eu vou dar 2 exemplos para vocês. São 2 historinhas, por acaso as 2 verídicas. Uma é bem curta, eu vou começar até por ela. A outra é até mais longa e interessante, mas são pertinentes aqui à história. A primeira é a seguinte, para a gente somar aquela história do mandado de segurança que eu coloquei aqui. Determinada pessoa ingressa no juizado especial cível, querendo ser submetida a uma cirurgia de catarata, alegando que a operadora de saúde, a qual ela está vinculada através de um contrato, não cobre essa cirurgia. E aí o que o autor dessa ação faz? Pede uma antecipação de tutela, sustentando que existe risco à saúde dele, caso ele não seja submetido a essa cirurgia. Prontamente, o magistrado concede a antecipação de tutela, autorizando a realização da cirurgia em uma das vistas. E aí, a operadora de saúde acaba financiando, ou melhor, custeando essa cirurgia em total cumprimento à decisão judicial. O autor se submete à cirurgia, opera uma das vistas e na data marcada para a sua audiência, ele falta, não comparece. Como vocês bem sabem, a Lei 9.099, de 94, Lei dos Juizados Especiais Cíveis, ela determina que quando o autor falta à audiência, ele perde o processo. O processo é extinto e ele perde. E foi isso que aconteceu nesse nosso exemplo aqui. O autor perdeu, mas fez a cirurgia, que foi custeada em cumprimento a uma ordem judicial pelo réu que ganhou o processo. Então o réu ganha o processo, mas paga a conta. A história não acaba aqui. Esse mesmo autor, como tem 2 vistas, ingressa com nova ação. E nessa nova ação, ele também pleiteia antecipação de tutela no mesmo juizado para cirurgia na outra vista. Nova tutela concedida, nova cirurgia realizada, nova audiência marcada, nova ausência. Nesse caso, o réu saiu vitorioso, ganhou os 2 processos, mas não conseguiu deixar de pagar por aquilo que, com ele como vitorioso, não teria que arcar. Não entro nem no mérito se o Código de Defesa do Consumidor teria incidência no caso, se a operadora efetivamente é devedora dessa obrigação. Não é isso que estamos debatendo. O que estamos debatendo é, o réu ganhou os 2 processos, mas pagou pelas 2 cirurgias, teoricamente cumprindo uma ordem judicial, que não foi desfeita. O réu não recompôs o seu patrimônio. A outra história, também real, é um pouco mais longa, mas eu acho que é interessante. Até porque nessa terceira história, nós temos aqui um acúmulo de equívocos no meu sentir. Determinada ação de oferecimento de alimentos, um alimentante incapacitado de honrar o custeio dos alimentos provisórios arbitrados pela magistrada que presidia a audiência, informa ao juízo que não terá condições de fazê-lo. No momento ali, todos no calor da audiência. Então, a outra parte, a representante dos alimentados, ou seja, a ex-esposa do alimentante, se sentiu ameaçada por uma frase que ele colocou. Ele disse que não teria condições de custear a manutenção de um sítio de recreio que o casal tinha e, por conta disso, o sítio seria invadido. Entendeu essa pessoa que isso era uma ameaça e, na mesma hora, reclamou com a juíza. E essa juíza, prontamente, acolhendo ao reclame da parte, prendeu em audiência o alimentante, sustentando que o alimentante havia cometido o crime de ameaça, por ter dito que mandaria invadir um sítio de recreio. Resultado, sai o alimentante algemado, mas acompanhado pela guarda judiciária da audiência, anda
de Camburão pelo centro de determinada cidade, indo a 3 delegacias, e no final descobre-se que não havia o crime de ameaça, porque não há ameaça contra a coisa, só contra a pessoa. Se houvesse o crime de ameaça, não caberia prisão em flagrante, porque é um crime de pequeno potencial ofensivo. Então, a magistrada errou pelo menos 2 vezes nesse caso específico. Será que em nenhuma dessas 3 hipóteses aqui apresentadas, a do mandado de segurança, a da operação e essa da prisão totalmente absurda e do constrangimento causado, não caberia uma responsabilidade civil do Estado por ato do Poder Judiciário? A corrente que sustenta afirmativamente, dizendo que há sim essa responsabilidade, trabalha justamente com a desconstituição daqueles outros argumentos. Então, aquele primeiro argumento de que o Poder Judiciário é um poder soberano, não procede. Ele entra em choque direto com o que prescreve o artigo 2º da Constituição Federal, que fala em 3 poderes harmônicos e independentes e harmônicos entre si. A soberania, que pode ser traduzida como a unidade política, essa pertence ao Estado. Estado como sinônimo de país. Não pertence aos poderes que constituem esse país. E se o Poder Judiciário é soberano, por que o Legislativo também não seria? Por que razão o Executivo ficou excluído dessa soberania? É verdade que a função desempenhada pelo Judiciário é diferente da função desempenhada pelo Legislativo, que, por sua vez, é diferente da função desempenhada pelo Executivo. Mas cada um tem o seu papel dentro dessa distribuição de tarefas. Então, não há como sustentar essa ideia de soberania sem afrontar o artigo 2º do texto constitucional. O segundo argumento levanta a natureza jurídica do magistrado e coloca o magistrado como alguém que estaria excluído da hipótese do artigo 37, parágrafo 6º, justamente por ele se sentir, ou melhor, por ser classificado como agente político, ou por ser classificado como órgão. De qualquer sorte, sendo agente político, estaria enquadrado no gênero agentes, estabelecido pelo 37, parágrafo 6º. Sendo órgão, não tem personalidade jurídica própria, estaria agraciado pela impessoalidade. Consequentemente, se o magistrado entende que não pode gerar a responsabilidade patrimonial do Estado pela sua natureza jurídica, esse entendimento não pode prevalecer, pois, sendo agente político ou sendo órgão, recairá ou no 37, parágrafo 6º, ou no princípio da impessoalidade, que diz que quem pratica os atos da administração pública não é a pessoa, mas sim o ente federativo, pois a pessoa não tem vida própria dentro da administração pública, isso é simbólico, obviamente, e o órgão é desprovido de personalidade jurídica própria. O próximo argumento diz respeito ao medo que o magistrado... diz respeito a possibilidades de recursos, para nós seguirmos a mesma ordem que nós teríamos. E aí, essa argumentação apresentada pela corrente majoritária, no meu sentir, mais uma vez, e peço Vênia para colocar aqui, parte de uma premissa equivocada. Se nós olharmos a questão processual no que tange aos recursos, nós vamos perceber que da primeira para a última instância, nós temos um funil, mas um funil ao contrário. Enquanto que na primeira instância eu posso discutir amplamente a questão, inclusive produzindo provas das mais diversas possíveis, desde que agasalhadas pela normativa jurídica, na segunda instância, essa matéria já é mais restrita. A minha mobilidade, a minha capacidade probatória é menor. Eu devolvo toda a matéria para o tribunal, mas que já está devidamente demonstrada nos autos. E se eu saio da segunda instância para o terceiro grau de jurisdição, então, aí eu tenho menos chances ainda de convencer ou de reformar uma decisão.
porque a matéria recursal é mais tímida ainda. Então, fechar os olhos para a realidade, sustentar a tese de que os recursos são capazes, de forma absoluta e incontroversa, de solucionar problemas pretéritos. Dou um exemplo. Nós não podemos levar para o Supremo Tribunal Federal, nem para o Superior Tribunal de Justiça, matéria fática. E muitas vezes o que nós estamos debatendo é uma interpretação equivocada da matéria fática. O direito, às vezes, é lesionado a partir daí. Então, essa ideia de que a reforma recursal resolveria o problema e afastaria a possibilidade de dano permanente, me parece um tanto quanto ilusória. A mesmo serve para a ação rescisória, que depois do prazo de 2 anos, esgotou a sua possibilidade. Além da matéria ensejadora da medida ser extremamente restrita, não permitir que você jogue de maneira ampla para o tribunal. O medo do magistrado. O magistrado já responde pessoalmente, com base no artigo 113 do Código de Processo Civil. Então, o receio que ele teria de gerar uma possível demanda para si ao julgar e esse julgamento acarretar numa ação contra o Estado e, consequentemente, ele ficar com medo de prolatar sentenças e abrir mão da sua independência funcional, não procede. Porque hoje, sem discutir se a corrente que é a favor ou se a corrente que é contra a responsabilidade civil do Estado por ato do judiciário deve prevalecer, simples e puramente lendo o Código de Processo Civil e a Lei Orgânica da Magistratura, nós já identificamos a possibilidade do magistrado pagar com o seu próprio patrimônio, desde que seja demandado diretamente e desde que estejam presentes as condições ou requisitos estabelecidos pela norma de regência. Então, essa questão do medo me parece também distante da realidade. Por fim, temos a questão da violação da coisa julgada. E aí nós temos que tentar entender o que é a coisa julgada, como é que ela se caracteriza. Sendo bem sintético aqui, bem resumido, e numa linguagem bem simples para a gente poder tentar entender onde nós queremos chegar, eu posso dizer que a coisa julgada ela se materializa quando eu tenho 2 ações idênticas, sendo que uma delas já foi julgada e tratou daquela matéria. E ao tratar daquela matéria, resolveu a questão de forma definitivamente. Eu não posso renovar a discussão dessa matéria perante o Poder Judiciário, pois eu estarei violando aquele assunto. E para que eu tenha essa coisa julgada, eu tenho que ter uma outra coisa denominada identidade de ações. Identidade de ações pressupõe, logo de cara, mesmas partes. Ora, nessa hipótese dessa corrente que sustenta a possibilidade de responsabilização do Poder Judiciário, do Estado por atos do Poder Judiciário, a ação seria proposta por aquele que sofreu a lesão em face do Estado. Por aí, nós já não teríamos a identidade de ação, porque na outra ação, as partes eram outras. A coisa julgada não vai estar sendo violada. E mais, eu teria que ter o mesmo objeto. Não terei. Enquanto na ação pretérita o objeto era um, agora o objeto é indenizatório, é outra. E eu não vou alterar o resultado daquela decisão. Revisito o exemplo que eu trouxe aqui. Eu, réu em uma ação, fui condenado, ou melhor, fui obrigado a custear um procedimento médico e ganhei o processo. Se busco a reparação perante o Estado, dizendo que a prestação jurisdicional foi mal feita e, portanto, gerou um prejuízo que tem que ser recomposto, eu não quero, em hipótese alguma, reverter a decisão do processo. Senão eu estaria pedindo, nessa nova ação, que o Estado decretasse a procedência do pedido. Eu ganhei a ação. Me parece que existe uma certa confusão ao tratar desse assunto. E aí, é curioso, porque revisitando, analisando o tema da nossa jurisprudência até na doutrina, os ilustres
doutrinadores que tratam da matéria admitem, como não poderia ser diferente, que os magistrados se equivocam, erram, são humanos. E ao prestar a jurisdição, podem cometer equívocos. No entanto, acabam afastando a possibilidade de correção desse equívoco, acreditando que aqueles argumentos aqui expostos para a primeira posição seriam suficientes para não deixar que ele se perpetuasse. Bom, diante do que eu estou colocando aqui, nós podemos dizer que o Poder Judiciário, como fonte geradora de responsabilidade para o Estado, comporta essas duas posições. A primeira posição, que é a dominante, que diz que o Estado não responderá, e são argumentos muito sólidos e muito consistentes na doutrina e na jurisprudência, e aquela outra, que diz que o Estado responde sim, desde que estejam presentes essas condições aqui apresentadas. É uma posição minoritária, mas que, no meu sentir, me parece mais voltada para um direito mais moderno e mais atuante, até porque traz o Poder Judiciário para a realidade e, obviamente, o coloca no mesmo peso dos demais poderes. De qualquer sorte, o que tem prevalecido é o Estado não responde por atos do Poder Judiciário, com exceção do artigo 5º, inciso 75. Com isso, eu encerro esse nosso encontro aqui, resumindo que nós abordamos justamente essa questão pertinente ao Estado respondendo por atos do Poder Judiciário, as duas correntes aqui apresentadas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode encaminhar para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br. Se alguém desejar fazer o download dessa aula, é possível, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E eu agradeço aos telespectadores, agradeço a vocês que estavam aqui presentes, pela paciência e pelo carinho com que me receberam. E nos encontramos aí num próximo programa. Muito obrigado.